contando então com o amparo do nosso Mestre Jesus, vamos buscar iniciar a nossa exposição da noite de hoje. Uma experiência nova para todos nós a partir dessa data. Nós hoje trouxemos como tema provas coletivas, laços de família. Nós sabemos que a doutrina espírita foi codificada por Allan Kardec, assentando os seus ensinamentos, os seus fundamentos, nas 5 obras básicas. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e também a Gênese. Nós sabemos também que é no Evangelho segundo o Espiritismo que se desenvolve toda aquela relação, aquela descrição da passagem e da obra de Jesus Cristo pelo planeta Terra. Então estão ali contidos os códigos de conduta moral que buscam conduzir o espírito na construção do progresso permanente em direção a Deus. Neste evangelho, nós buscamos o capítulo 4. O capítulo 4 que traz por título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um capítulo que trata a respeito da reencarnação. A reencarnação que é a pedra basilar da doutrina espírita. E que, ao apresentar-se dessa forma, ela cumpre aquele papel de consolador. E há mais de 2000 anos o Cristo nos prometeu que enviaria e que chegou através de Allan Kardec. Então, nesse capítulo 4, os espíritos buscam ampliar a nossa visão, nosso conhecimento, nosso entendimento, ao discorrerem justamente a respeito dos... E traz, ao final, esse capítulo, uma pergunta interessante. A reencarnação seria um castigo? Vale lembrar que o título desse capítulo 4 é justamente uma referência direta àquela passagem que foi relatada por João no capítulo 3, versículo de 1 a 12, em que Nicodemos, naquela insegurança que era peculiar, cercou o Cristo de questionamentos que fugiam ao alcance do seu entendimento, mesmo sendo ele um senador, um mestre, uma pessoa de cultura lá em Israel. Sabemos que naquela classe social, todos os participantes eram conhecedores dos chamados mistérios, que não eram do conhecimento da população em geral. Mas, apesar do seu desconhecimento apresentado e da sua insegurança, Jesus pacientemente lhe reafirmou: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Sacramentando ali para Nicodemos, para todos que assistiam aquela conversa, e sacramentando inclusive para nós, a necessidade de voltar para nos aperfeiçoarmos tantas vezes quanto é necessário pelo processo do reencarne, da como queiram, do renascimento. Mas, apesar quando nós no seu desconhecimento apresentado e da sua insegurança, é porque nós depositamos a nossa fé, a nossa crença total, os ensinamentos, as palavras, as obras, pacientemente, então, reafirmou. Por que nos dizemos cristãos e não vamos acreditar numa afirmação de tal envergadura? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas apesar de tantas citações, de tantas revelações de Cristo, de outras formas, e da realidade da continuidade da vida do Espírito após o seu desligamento do corpo material, ensinamentos, as palavras, as obras, os questionamentos, dúvida, sobre o porquê dessa necessidade de reencarnarmos tantas vezes na Terra.
mas dependendo sempre, então, das densidades da matéria para agasalharem. As obras espíritas estão repletas dessas informações, dessas considerações. Mas hoje nós vamos até um ponto de vista um pouquinho diferente, para demonstrar que nós somos meros viajantes passear neste mundo. Para isso, nós trazemos, então, para reflexão, esse tema das provas coletivas. E falarmos de provas coletivas, não vamos tratar das catástrofes, como incêndios, maremotos, terremotos ou epidemias que acontecem pelo mundo afora e que atingem a milhões, a multidões de vítimas. Nós vamos tratar de algo que está mais perto de nós. Nós vamos tratar de convivências do qual fazemos parte ou que nos rodeiam no nosso dia a dia. São aquelas situações que podem surgir na vida de cada um, sempre inesperadamente. E que quando nos acontece, nos colocam, então, em conflitos, verdadeiros conflitos de crença, conflitos de fé, conflitos de entendimento, e nos colocamos a nos questionarmos: por que eu? Por que nós? Por que fomos os escolhidos? Para tratar disso, nós não vamos entrar em dados técnicos, que estão além do nosso conhecimento. Nosso enfoque está direcionado, nesse momento, para a questão de laços de família, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Laços de família com as suas provas, com as suas lições, com as suas dificuldades, com seus relacionamentos, que a doutrina da reencarnação nos permite tão facilmente entender. Nós queremos nos referir mais diretamente ao surgimento do nosso círculo familiar, de amigos, aqueles casos de síndromes, como, por exemplo, a síndrome de Down, e de muitas outras síndromes catalogadas pela ciência. Nós queremos nos referir diretamente àquelas enfermidades antes mantidas sob tabus, da qual não se podia falar, mas que pela sua multiplicação hoje estão a aflorar por toda parte, como são os casos de Alzheimer, Parkinson e de outras tantas carências da mente, ou mesmo físicas em geral, e que acabam provocando uma grande dependência em seus portadores, que com as suas dificuldades requerem cuidados especiais, e cujos cuidados acabam envolvendo também os núcleos familiares, os núcleos sociais, o voluntariado, e sendo por isso, então, denominada de certa forma como provas coletivas, porque várias pessoas são chamadas a se envolver com essas situações, para que aquele ser possa continuar convivendo conosco da forma mais suave possível, mais tranquila possível. Porque as soluções dependem exatamente das ações de muitas pessoas, que inesperadamente são, então, sugadas no chamado redemoinho do amor coletivo. Um redemoinho que se forma em favor daquele ser que foi por elas acometido. Chama-nos fortemente a atenção e como que assim, numa estranha semelhança, nós temos observado que na maioria dos casos, os portadores ou estão ou passam como que a viver no mundo à parte, como se estivessem desligados ou se desligando da nossa realidade. Não vivem dividindo conosco mais os problemas do dia a dia, aparentemente isolando-se do sofrimento, das responsabilidades que são tão inerentes ao ser humano.
Há situações em que podemos observar, por exemplo, principalmente nas crianças, de certa forma vivendo ou demonstrando alegria à sua volta, e isso nos envolve e nos conquista. Já no caso de adultos, quando chegam a ser acometidos por esses problemas, a responsabilidades, ao sofrimento em geral, como que se estivessem gozando de uma liberdade ímpar e gerando, é lógico, em consequência, cuidados, atenção, sacrifícios especiais de todos os que o rodeiam, os que com eles convivem. Aqui eu destaco uma frase muito interessante do psicólogo Hildo Rosa a respeito de sofrimento. Ele nos diz, por exemplo, que quanto menos memória tivermos, menos sofrimento manifestamos. Então, para os casos das carências mentais, nós vemos que esta frase se assenta da melhor maneira. A filosofia espírita nos esclarece que, certamente pelo cumprimento das leis de Deus, há inúmeros motivos para eles serem alcançados ou transitarem na Terra com esses percalços, independentemente das suas vontades. Normalmente, isto acontece em consequência das ações praticadas ou até deixadas de praticar nas vidas anteriores. E acabam reunindo aqui na Terra os componentes da família espiritual lá de trás, que é mais ampla, essa família espiritual, que ela é perene, ao contrário da família material, de breve existência terrena. Porque sabemos que, às vezes, por um século e pouco, as famílias terrenas se dissolvem, quando não antes. Até porque, se nós não considerássemos assim a possibilidade dos motivos, nós estaríamos rechaçando que são justamente a perfeição e a justiça divina. É a partir daí, então, que nós realçamos esse enfoque dos laços de família. Esse enfoque que o Evangelho nos chama a atenção, família. Esse tema não é nosso, mas nos chamou a atenção, nos atraiu o interesse. Alguns anos atrás, nós assistimos uma palestra espírita, e o nome é justamente que nos atraiu, ferida por Paulo José, justamente para o ponto de vista de que um caso destes, na verdade, acaba por permitir a regeneração, como que, conforme o nosso procedimento. Conforme o nosso procedimento perante esses compromissos pretéritos, cujas soluções assumimos também, sabemos assim, na programação antes do nosso retorno à Terra. Não veio acontecer na nossa vida por acaso. Havíamos combinado lá, havíamos nos comprometido lá, que levaríamos a bom termo quando surgisse um compromisso de tal gravidade ou de tal valor em nossas vidas. E bem para nossas vidas. Estamos conquistando bem para os nossos resgates, para nossas reparações. Quem não fica feliz quando paga uma simples dívida? Agora imagine cumprir ou liquidar ou encerrar uma dívida secular que nós estamos arrastando no tempo e no espaço. Então, por envolver vários participantes nos compromissos, repetimos, é que se tornam, por assim dizer, as provas coletivas. Provas que passam a ser cumpridas ou suportadas pelos familiares, pelos amigos, pelos entes queridos desses portadores. Já observaram, por exemplo, vamos refletir um pouco, as reações dos familiares quando surge um caso desses em seu meio, quando, depois de passado o susto, se abraçam, se debruçam para agasalhar um especial que a família,
que a sociedade, de uma maneira geral, dedicam na convivência, que é dedicado, o cuidado e o respeito, que passam a ser dedicados, demonstrando uma carência tremenda, em fazer a referência, um exemplo. Uma senhora que nós tivemos o prazer de conhecer pessoalmente. Uma senhora muito querida, muito educada, gentil, prestimosa ao extremo, com cuidados ao seu esposo, que dividia a vivência com ela, mas sempre adoentado. E acabou partindo antes dela. Com as suas datas festivas, às vezes, e assim levava. Mas após ter sido alcançada pelos sintomas de Alzheimer, as atenções, o carinho dos familiares, dos filhos, dos netos, se redobraram agora diariamente, a se revezarem, a se desvelarem ao mundo. E assim, ela completou a sua jornada terrena, agasalhada por todo o amor possível dos seus familiares. Nós assistimos, através da televisão, um documentário da França, sobre um casal de idade bem avançada, e aí não tinha familiares para acompanhá-los e deles cuidar. Ela foi alcançada também mover-se. Então, foi necessário colocá-la numa clínica especializada que não tinha na sua cidadezinha. Ela ficava afastada da sua cidade de origem, 60, 80 quilômetros. E diariamente, o marido pegava o seu carrinho, pegava a estrada, fazia as suas obrigações em casa, tudo, preparava o seu dia, depois pegava o seu carrinho, partia ao encontro dela pela estrada e passava o dia todo ao seu lado. E esse dia todo significava, naquele tempo, sem WhatsApp, sem Facebook, sem rodas sociais, era companheiro fiel daquela sua companheira de viagem. No final da tarde, encerrava o prazo, o horário, ele beijava os lábios dela e sempre lhe dizia: eu te amo. Ela retribuía com as mesmas palavras o que ele dizia. E também o beijava, retribuía o seu beijo, mas não se sabe se essa retribuição era por momentos de lucidez, casos em países diferentes, mas que demonstram o quanto é importante e o quanto é maravilhoso quando sabemos retribuir o carinho daqueles que se dedicaram a nós. Esse é exatamente o ponto de vista contrário ao sofrimento, que agora é transformado, num momento desse, em solidariedade, em gratidão, em verdadeiro amor, que nós gostaríamos de enfatizar como importante em relação à família terrena, que se agrega, se une, se dedica, se entrega à família terrena quando renuncia a tudo, no amparo a esses portadores, do que com certeza nós podemos definir como cumprimento de resgates, de provas ou de missões coletivas. É esse ponto de vista que a doutrina espírita nos permite vislumbrar, através da consolação que o Cristo havia prometido e que vem a ser comprovado cada vez mais através da reencarnação. Coletamos há tempos atrás uma frase bem interessante. Na verdade, diz a frase, o mal que nós enxergamos é o bem que pode nos ajudar. A nossa questão é enxergar com um ponto de vista adequado. Como toda prova, nós sabemos, ou toda expiação, muitos não vão conseguir cumprir. Vão usar meios de livrar-se do peso, do incômodo, transferindo até o compromisso não cumprido para outra oportunidade, ou como se ouve dizer muito, deixa para outra vida eu resolvo.
mas certamente nós não podemos esconder que são grandes oportunidades que surgem em nossas existências para demonstrar realmente a que viemos. E se nós bem completarmos essas tarefas, com respeito, com dignidade, com carinho, com amor, quem sabe, se não serão eles que estarão nos esperando e nos atenderão do lado de lá, agora com aquele copo d'água renovador, balsamizante, a restaurar as nossas forças, exauridas na grande viagem de retorno à pátria espiritual. Agora, assim, cada um de nós pode então responder intimamente: a reencarnação seria um castigo? Essa era a resposta que está sendo concedida, e Deus nos ampare sempre. Que assim seja.